Se você vai se casar e ainda não decidiu onde você vai morar, fica até o final desse vídeo e acompanhe aqui um pouco da minha experiência com essa decisão tão importante. Olá, eu sou a Jéssica e este é o Caixa 2, um canal onde eu compartilho sobre conteúdo sobre finanças para recém-casados. Eu sou casada há quase 14 anos e vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Eu já tive a experiência de viver por alguns anos de aluguel e também por fazer um financiamento. E vou falar um pouquinho dos prós e contras de cada uma dessas decisões para te ajudar. Lembrando que essa é a minha experiência e que você, antes de tomar essa decisão, pode ouvir outros conselhos para que vocês possam aí tomar essa decisão de uma forma mais consciente e que principalmente seja vantajoso para o bolso de vocês. Eu vou falar primeiro das vantagens do aluguel. Quando eu e meu esposo nos casamos, nós optamos pelo aluguel primeiro pela simplicidade. Nós sempre moramos com os nossos pais e quando nos casamos, nós optamos pela decisão mais simples, porque nós tínhamos muitas decisões a tomar, muitas mesmo, né? Decisões de onde morar, decisões com relação a o que priorizar, no que investir, no que trabalhar. Então eram muitas decisões. Por isso mesmo que o aluguel foi a decisão mais simples. A gente fez um contrato ali, demos uma entrada de um aluguel e moramos ali por um tempo. Tivemos que nos mudar algumas vezes porque a gente precisava de um imóvel maior, queria um imóvel maior. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi conseguindo investir um pouquinho mais no aluguel de uma casa mais ampla. Uma das regras aí, das viabilidades para você sair do imóvel é se você precisar mudar de cidade por um motivo de trabalho. Então, fica um pouco mais burocrático para você se desfazer do financiamento, diferente do aluguel. Por isso que o aluguel acaba sendo vantajoso. Às vezes você quer mudar de país, de cidade, ou precisa fazer isso. Isso é o aluguel ele simplifica bastante essa tomada de decisão. Uma outra vantagem do aluguel é que se você não gosta da vizinhança, se você vai para o lugar, você experimenta, você gostou daquele lugar, você fica mais tempo, renova o aluguel à medida do que você vai gostando ali no lugar. Então, se você está incomodado, por exemplo, com questão de barulho, a vizinhança, é mais fácil você se mudar do que se você tivesse um imóvel próprio. Então, eu já vi mesmo aqui no YouTube, em outros vídeos, o pessoal comentando isso. E acaba optando pelo aluguel não porque não tem condições de comprar um imóvel, mas é porque prefere primeiro ver como que é a vizinhança e depois decidir se vai comprar ali naquele lugar ou se vai se mudar. Então, fica muito simples, gente. Então, eu falei para vocês aí um pouquinho as três principais vantagens que eu enxergo no aluguel. Agora, algumas desvantagens são: primeiro, o imóvel não é seu. Então, se o dono, né, do imóvel, ele quiser desistir, por exemplo, de alugar para você, ele vai desistir, mesmo que ele tenha que pagar uma multa e você vai ficar onde morar pelo menos por um tempo. A maioria das pessoas que alugam imóveis, elas não fazem assim, tomam de uma hora para outra. Porém, eu conheço pessoas que durante a pandemia, elas tiveram que deixar o imóvel às pressas, porque o locador, ele pediu o imóvel. Então, essa pessoa teve que sair, gente, e tinha filhos ali. Então, era muito complicado. Outra desvantagem também do aluguel é que o aluguel ele sofre reajustes anuais. Então, sempre que o aluguel tiver um reajuste, você vai ter que aí apertar um pouquinho o caixa para poder pagar. Então, quando você está no imóvel próprio, você acaba nem acompanhando direito o preço dos aluguéis, né? O reajuste dos aluguéis, a não ser que você alugue um imóvel para alguém. Agora, fora isso, você nem se preocupa, porque você vai se preocupar com outros itens, outras despesas da sua vida. Outra desvantagem também do aluguel é o que eu falei, às vezes você quer melhorar o imóvel, você quer colocar um quadro na parede, você quer mudar ali a parte da cozinha, do armário, para você posicionar melhor os eletrodomésticos.
E aí você precisa pedir autorização para fazer isso. E muitas vezes o locador ele não permite que você faça melhorias no imóvel. Então, eu considero também uma das desvantagens. Então, falei um pouquinho para vocês do aluguel, das vantagens, das desvantagens principais aí que eu enxergo. Agora vamos falar um pouquinho do financiamento, que é também outra experiência que eu tive. Uma das vantagens do financiamento, primeiro, o imóvel é nosso, né? Tá no nosso nome ali a responsabilidade, mas também o bônus. A partir do momento que você quita, pronto, o imóvel é seu. Outra vantagem é que você dorme em paz, com aquela tranquilidade de que o banco, ele dificilmente vai querer tomar aquele imóvel de você, a não ser que você fique muitos meses sem pagar o financiamento, que você não renegocie. Mas o banco, ele não é uma família, por exemplo, ele não vai querer morar no seu imóvel. Quando eu decidi financiar, isso era uma das minhas maiores preocupações, sabe? Eu queria dormir tranquila, sabendo que, cara, eu ia conversar com uma instituição se eu tivesse um problema, não com uma pessoa, que muitas vezes a gente, essa pessoa, aquele imóvel ali, ela se separou, por exemplo, ela teve que colocar um filho, alguém ali, ela vai ter que pegar aquele imóvel de volta, o banco não. Ele vai querer que você pague esse imóvel, né, para que ele tenha ali os rendimentos dos juros que você está pagando. Outra vantagem que eu enxergo no financiamento é que, dependendo da taxa de juros ali, dependendo do valor do aluguel, muitas vezes compensa mais pagar a parcela do financiamento do que pagar o aluguel. E foi nesse ponto, inclusive, que eu e o meu marido, nós decidimos financiar, porque a gente entendeu, a partir do momento que a gente começou a querer imóveis melhores e a gente tinha que desembolsar mais, a gente falou, opa, peraí, então agora tá na hora da gente investir no que é nosso. Então, isso para mim foi o fator mais importante para a decisão. A gente começou a comparar o valor do aluguel com o valor do financiamento. Então precisa ficar atento aí também às taxas, né? Quando a gente comprou, a gente financiou, a gente estava com uma vantagem aí da Selic baixa na época. E aí a gente acabou vendo que era o momento, sim, da gente trocar o aluguel pelo financiamento. Uma das desvantagens do financiamento é que, dependendo do valor, você vai ficar 30 anos aí pagando esse financiamento. Então, se você não correr e apertar o caixa para poder adiantar as parcelas e amortizar, é uma dívida muito longa. Os especialistas recomendam que 30% dos rendimentos sejam dos seus rendimentos ou dos rendimentos do casal sejam destinados a financiar. Outra desvantagem do financiamento é que muitas vezes você pode ter aí um aumento da família, principalmente quem se casou e pretende ter filhos. Às vezes você vai precisar de uma casa maior, de um cômodo a mais, e aí você financiou esse imóvel, você vai precisar, se você quiser ir para um outro imóvel, financiar outro imóvel, alugar, você aí vai ter que lidar com uma certa burocracia, porque, né, não é tão simples quanto o aluguel. Você avisa, aluga em outro lugar, depois avisa o locador e aí você vai para outro lugar. Então essas são as principais desvantagens que eu vejo do financiamento. Então é isso. Eu falei um pouquinho então das principais vantagens e desvantagens do aluguel, das principais vantagens e desvantagens do financiamento. Agora, o que você acha? Qual a sua opinião? Eu quero saber, você já tomou a decisão? Vai alugar? Vai financiar? Ou já teve essa experiência no passado e agora que você casou, como que está sendo essa experiência? Comenta aqui abaixo. Seu comentário ajuda a gente a entender um pouco mais aí da realidade hoje, né, de quem aluga e de quem financia. Você gostaria também de falar um pouquinho mais sobre construção? Então, se você quer que eu faça um vídeo sobre construção, comenta aqui construção. Quem sabe aí no futuro eu faça um vídeo só sobre vantagens e desvantagens de construir. E se você está para casar ou já se casou e está com dificuldades aí de organizar um orçamento da casa, eu tenho um material especial para você, gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um checklist, onde você vai ter alguns itens ali para que você, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, possam revisar ou verificar quais são as decisões importantes com relação a finanças, alinhar expectativas e melhorar a comunicação. É gratuito, você pode baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like.
É muito importante para mim que você curta esse vídeo para que o YouTube também entenda que esse conteúdo pode ser relevante para outros casais, para outras pessoas que estão aí precisando tomar decisão e precisam de conselhos. E compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que precisa aí também de insights para poder tomar essa decisão. Se inscreva no canal, ative o sininho e sempre que tiver conteúdo novo por aqui, você vai ser notificado em primeira mão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.